Muito bem, gente, boa tarde. Hoje é dia 11 de outubro de 2016 e nós estamos aqui na sede do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, no Núcleo Rio Bonito, e nós vamos aqui trocar uma ideia com alguns representantes aqui dos profissionais de educação e, por tabela, representantes aí dos servidores municipais de Rio Bonito, que vivem aí um dilema já há alguns meses, né? Recebendo salários sem saber quando que vão sair esses pagamentos e tal. Eu vou começar conversando aqui com a professora Renata Borba, né? Que é uma das diretoras aqui do CEP Rio Bonito. E Renata, como é que é essa situação? Acredito que seja extremamente desconfortável lidar com essa lógica do não saber quando que o dinheiro está na conta, porque aluguel, luz, água, telefone e os encargos todos que todos nós pagamos, não dá para dizer lá, por exemplo, para a Ampla ou para a SEDAI que a prefeitura ainda não pagou, né? Como é que tem sido isso e o que o sindicato tem feito em relação a essa questão, que não é agora nesse mês de outubro, já vem acontecendo há algum tempo? Bom, Flávio, primeiramente quero agradecer, né, essa oportunidade de estar falando, né, para a categoria e para a população também. Esse é um momento importante porque todos nos pedem, muita gente nos pede, né, esclarecimento do que está acontecendo e as nossas ações, o que o CEP está fazendo, né? Não estamos parados, né, estamos buscando resolver essa situação, mas também não depende só da gente, né? Nós encaminhamos inúmeras vezes esse ano, desde janeiro, né? Porque essa irregularidade, né, começou a ficar irregular o pagamento a partir deste ano. No ano passado, né, finalzinho de dezembro, se eu não me engano, começou a ter problemas no pagamento tanto dos servidores municipais quanto dos pensionistas, né, e os aposentados, né? Então, a gente vem sofrendo este problema e encaminhamos ofícios pedindo respostas para tanto para o IPREVIG, no caso dos pensionistas, e quanto para a prefeitura, né, para os servidores ativos. E vocês conseguem receber alguma resposta? Demora. As respostas demoram, né? Até nós estamos aqui com alguns ofícios. Demoram, mas são satisfatórias pelo menos, ou é aquele famoso... Não são satisfatórios porque eles... Porque essas respostas geralmente são mais evasivas que respostas propriamente ditas, né? Sim, as respostas são de que não há possibilidade ou que não há escalonamento, não, de que não há atraso, né? E, de fato, há o atraso, né? Então, assim, a gente Para a gente fazer uma conta rápida aqui, se eu não estiver enganado, a primeira remessa do pagamento de outubro referente a setembro saiu hoje, né? Para quem recebe 1.200. Quem recebe até 1.200. Se eu não estiver errado nas minhas contas, eu sou bom de matemática, né? Eu sou bom de português, não de matemática. Mas acho que é o 7º dia útil, não é isso? Hoje? Hoje, dia 11. Isso. Né? Porque dia 1º foi sábado, né? 2 foi domingo, nós tivemos ali semana passada também mais 2 domingos, então 7º dia útil, e a lei diz que o sábado, até o 5º dia útil tem aquela discussão do sábado, se é útil, se não é, tal. O jurídico do CEP nos informou que o sábado não conta. Não conta. Entendeu? Então isso é uma resposta que o jurídico já nos passou, né? Mas não conta o quê? Como dia útil? Como dia útil. Ah, tá. Então realmente sábado e domingo não conta como dia útil. Então hoje começa a contar, então hoje é o 7º dia, né? A partir só de segunda a sexta, né? Segundo o jurídico, né? Mas a gente vai se aprofundar melhor sobre essa questão, mas o jurídico já nos colocou a par disso, de que o 5º dia útil é só mesmo de segunda a sexta. Perfeito. Tá? O sábado não conta. Além dessa questão salarial aí, Renata, que outras questões, né? Aliás, eu queria perguntar o que o CEP diz, o que o jurídico do CEP diz dessa questão de... Hoje, por exemplo, você está me dizendo aqui que só quem recebe até R$ 1.200 conseguiu receber o salário. Eu sou do tempo em que o verso da Bíblia que diz que digno é o trabalhador do seu salário, vigorava, né? Seja 100 mil, ou seja, o salário mínimo, o cara tem que receber no tempo aprazado, até porque você tem compromisso, tem responsabilidade. Como é que fica isso? É legal isso, essa questão de receber um pouquinho aqui, depois um pouquinho ali, aí raspa um pouquinho aqui?
Não é legal. Como é que é isso? Não é legal, assim. O pagamento é quinto dia útil, independente do valor do que cada um montante, recebe. né? Não, recebe 1.000, recebe 2.000, 3.000, 5.000. O dia é quinto dia útil. Como os professores de Rio Bonito têm assim, um salário muito alto, né? Da casa, aí parece até desembargador, né? É um salário assim da ordem de 40 mil reais. Ou seja, vocês não receberam hoje, né? Certamente, porque... Nós recebemos muito bem, viu? E existe alguma orientação, Renata, dessa questão desses salários picotados? Pode-se fazer alguma assim, coisa? a resposta que eles nos colocaram é que eles têm, né, segundo a crise que acometeu todos os municípios, essa né, é a resposta. É a resposta deles, né? Que afeta a arrecadação pública, né? Então, essa é a resposta que eles nos dão, né? Dessa dificuldade em nos pagar, né? Devido a essa crise que vem acontecendo. Isso foi uma resposta de março ao ofício que nós fizemos em janeiro. Ou seja, é um problema que já se arrasta há algum tempo. Isso. E o sindicato já perguntando desde março, né? Desde janeiro, só que eles nos responderam somente em março. Ah, sim. Entendeu? Você perguntou em janeiro e eles responderam em março. Isso. A resposta veio somente em março, porque nós ficamos cobrando, né? Íamos lá, cobrava a resposta. Assinatura aqui do nosso amigo Marco Aurélio Miguel, né, que é o secretário de administração. Como é de conhecimento desse sindicato, a crise que acometeu os municípios, inclusive o estado do Rio de Janeiro, afetou a arrecadação dos entes públicos. Porém, nosso município conseguiu fazer os ajustes necessários e todos os pagamentos com gasto de pessoal. E ele diz, né, que o escalonamento não é assim, que atraso não existe, existe escalonamento. Mas o estatuto... Não houve atraso no pagamento dos servidores municipais que recebem acima de 2.000, e sim escalonamento do pagamento dentro do prazo previsto. E escalonamento é o quê? Não é atraso? Se fugiu do quinto dia útil, é atraso. A não ser que o escalonamento fosse assim: quem recebe menos de 2.000 recebe dia 30, e quem recebe mais de 2.000, aí dia 3, né, dia 2, eu até entendo esse escalonamento. Mas um escalonamento onde você não consegue prever quando que esse pagamento vai bater na conta, acaba sendo muito complicado. Né? É uma questão assim, muito complicada, porque assim, o escalonamento está sendo feito de forma arbitrária. Não há um comunicado ao sindicato, não há um comunicado aos servidores nas suas escolas, não há um comunicado no site oficial da prefeitura, não há um comunicado na prefeitura quando você chega lá para perguntar. O que diz não tem previsão, não tem isso, não tem aquilo, mas a gente fica sem saber, né? Como que a gente vai poder, como que os servidores vão se organizar? Então, pelo menos um esclarecimento deveria ter, né? Esse não é um esclarecimento para a gente, porque o calendário é quinto dia útil. Se eles forem fazer algum escalonamento, eles têm que ter uma conversa com os órgãos, com os sindicatos, com os conselhos. Especificamente, né? Em relação ao pessoal da educação, a remuneração de vocês, eu sou leigo no negócio, estou aqui aprendendo também, mas acho que vem aí do Fundeb, né? E existe alguma defasagem a nível de governo federal nesse repasse? Pelo menos até onde eu sei, esse Fundeb é da ordem de R$2.400.000 mês, né? Pelo menos são os últimos números que eu vi a vereadora Rita de Cássia apresentar na Câmara há algum tempo atrás, R$2.400.000 mês, né? Eu não sou muito bom de conta, eu já falei, mas eu acho que daria para pagar aí, pelo menos os profissionais de educação. Ô Flávio, como é que é isso, Renata? Antes de me colocar sobre a questão do Fundeb, não é de conhecimento do CEP que a prefeitura encaminhou, ou de repente, isso assim, eu estou falando, não é de conhecimento nosso, né? Pode ter sido encaminhado para o governo federal, informando que está sem dinheiro, que está sem verba, mas não foi esclarecido para ninguém. Porque em cima disso que você está falando, que há falta de dinheiro. Existe aquela, eu não sei como é que é, uma normativa, onde quando falta dinheiro do Fundeb, existe uma complementação que o governo federal manda para não deixar exatamente os profissionais. Né? Então, assim, no meu entendimento, se não mandou nada para lá é porque... não estou dizendo que não mandou porque eu não posso afirmar, né? Mas não é de conhecimento nosso, né?
a gente já estaria sabendo, de repente. Pelo menos naquelas reuniões que aconteceram ano passado por ocasião da greve, onde a prefeita organizou por várias vezes a categoria lá no Colégio Municipal, em outros ambientes, para discutir esse assunto. E aí, discussões assim de 1h30 de duração, eu não lembro de ter visto ela dizer que em algum momento fez essa solicitação ao governo federal, o que me leva a crer que o dinheiro é suficiente. Até porque para fazer uma solicitação dessa, precisa comprovar que o município que não está dando, né? Tem que ser transparente, né? Tem que ser totalmente transparente com o governo federal, mostrando todos os gastos, todas as dificuldades que o município está enfrentando, né? Então, ela só pode solicitar se ela comprovar realmente, né, de fato, os motivos, né, pelos quais não está tendo esse valor. Então, assim, nós não temos conhecimento. Com relação ao Fundeb, o Fundeb está pagando, né, depositando corretamente os valores na conta. Pelo menos eu tenho acesso às informações do Transparência Brasil. A impressão não, eu tenho acesso ao Transparência Brasil, ao portal Transparência Brasil, e recebo no meu e-mail eu fiz um cadastramento do governo federal, que eu recebo no meu e-mail particular, tudo que vem de recurso para Rio Bonito, eu consigo receber as informações. E assim, pelo que chega lá para mim, eu não vejo nenhuma falta, e acompanhando as sessões da Câmara Municipal, você vê que o secretário, toda a sessão, né, lá, dinheiro para a saúde chegando, dinheiro para a educação chegando, dinheiro disso, dinheiro daquilo, dinheiro daquilo outro, né? Então, assim, sinceramente, eu não consigo ver justificativa para esse atraso, pelo menos para a categoria da educação, e esse atraso também, essa questão aí do transporte dos alunos também, que até gostaria de comentar com você, o amarelinho não tem feito o serviço a contento, tem alunos ficando para trás aí, galera de Rio Seco, Mata, Catimbau, que precisam vir estudar aqui no centro, porque são do segundo segmento, né, do ensino fundamental, traduzindo para a moçada que não está acostumada com a linguagem, a moçada de 5ª, 8ª série antiga, né, e não estão sendo transportados, estão tendo que caminhar a pé, estudantes, por exemplo, que moram no Cajueiro, naquela região ali, indo para o colégio municipal, caminhando e tal, porque e a argumentação é que não tem, o ônibus quebrou, ou não tem dinheiro para pagar o combustível, e até onde eu sei, o dinheiro que deveria estar custeando isso tem chegado, né? Então a gente não tem também as informações que geralmente quando se pergunta são evasivas, né? Aí eu não sei se caberia essa fiscalização, é uma coisa que a gente também pode começar a estar vendo, porque diz respeito aos nossos alunos, né? A gente pode estar analisando e mandando ofício procurando respostas, né? Mas também tem um órgão fiscalizador para isso, né? Então, que já é uma outra questão, né? A gente pode até também estar entrando... Nós temos dentro da área da educação 3 conselhos, né? O conselho do Fundeb, né? Que exatamente tem a missão de verificar como que esse recurso está sendo utilizado, né? Nós temos o conselho de educação em si, né? E o conselho de merenda, né? São 3 conselhos dentro de uma única pasta chamada educação, né? Às vezes são conselhos esvaziados, ou às vezes são conselhos onde a maioria dos integrantes pertence aos quadros do município e ao governo, né? E acaba as informações sendo meio que escurecidas, né? Eu não sei como que o sindicato se posiciona diante disso, mas a gente percebe que existe essa lógica de funcionamento também, né? O que dificulta a gente obter as informações, as declarações, né, e tal. Por mais que se fale também que o CEP às vezes participa de um grupo político, porque isso é uma coisa que me incomoda muito e que se fala muito, porque o CEP hoje está num grupo, sai para poder entrar em outro lugar. Isso acontece demais, né? Eu acho que nós, da direção atual, nós temos buscado estar o mais neutro possível, ainda mais, independente se alguém tem a sua escolha política. Da mesma forma, você tem a sua escolha, eu posso ter a minha, qualquer um pode ter a sua escolha política. Mas nós temos que buscar estar neutro, né? Tanto nos debates que a gente fez, quanto no nosso posicionamento no Face do CEP, nós temos estado neutro nessa questão, né? Não estamos buscando partido, e sim direito,
né? Nós somos servidores, como qualquer outro. Podemos estar trabalhando em qualquer outro setor, em qualquer momento, né? Eu já fui professora de sala de recursos, mas isso não quer dizer, né? Hoje estou em sala de aula, mas isso não quer dizer que eu era A, que eu era B. Eu já fui diretora. Então a gente muda nosso cargo às vezes dentro do município. Mas isso é uma tentativa, né, de desqualificar a atuação do SEP. Desde o outro governo do prefeito Mandiocão, que logicamente eram pessoas ligadas à oposição que estavam aqui, né? E é claro que Ana Maria não ia ser a presidente do sindicato, né? Que era a secretária de Mandiocão. Ana Maria seria a presidente, aqui a coordenadora do sindicato, movimentando greve na cidade. Aqui, tá de sacanagem, né, gente? Pelo amor de Deus. É claro que tem que ser alguém ligado à oposição para cobrar esses direitos aí. Mudou-se o governo, é natural que pessoas que agora estejam na oposição ingressem nessas fileiras. Acho que quando essa bola é levantada, Renata, é na tentativa de desqualificar o trabalho de vocês, que é muito importante, independente de quem esteja à frente aqui. Coisa de cidade pequena, né? De cidade pequena e pessoas de cabeça pequena também, que é natural. E eu queria só colocar aqui uma pessoa que eu gosto sempre de perguntar, a minha amiga a professora Dora, né, que tem aí muitos anos de magistério, né? Ela está aqui, deixa eu só rodar a nossa grua para lá. Né? Dora, como é que você vê esse cenário nosso aí atual da educação? Já conversamos sobre isso, né, e tal, mas parece que quando a gente acha que não tem mais para onde piorar, como dizia o Tiririca, a coisa ainda piora mais um bocadinho. A última vez que eu conversei com você, parece que eram 34 anos que você tinha me dito. Agora é 35, né? Faz um ano que a gente conversou. Como é que você vê, Dora, esse cenário aí nosso aí? Olha só, Flávio, eu vejo com tristeza, realmente, como eu já disse anteriormente, eu vejo com tristeza, porque ao invés de melhorar, está cada vez ficando pior. Né? As verbas da educação que nós temos aí estão sendo servindo para escalonamento de salário do professor, principalmente do educador. E aí? Para que lado a gente vai correr? Se eu ainda não me aposentei, por quê? No meu salário, a regência não é inclusa, eu não vou ter regência, né, averbada, e com isso tudo ainda perco o percentual da regência em cima do meu triênio, que me faz perder R$610. Na crise que de um nós... salário que já é enorme, perder R$600 não vai te fazer falta, né? Não. E nessa da crise, há um aproveitamento da má fé, principalmente em cima do servidor. Má fé que eu digo entre executivo, legislativo, que nós vimos há pouco tempo, uma lei que foi aprovada aí, e que não melhora em nada, né, para o servidor, e que hoje estamos aí na luta, brigando com o legislativo, também com o executivo, porque é uma falta de respeito muito grande com o servidor. Renata, voltando aqui para você, obrigado, Dora, pelo seu depoimento, que é sempre importante. Eu queria fazer uma pergunta futurista, né? No excelente, aliás, quero cumprimentar aqui de público a ideia de se fazer um debate que o SEP promoveu lá no Motorista Futebol Clube, com os candidatos a prefeito. E, por acaso, Rio Bonito é uma cidade que não tem prefeito, agora tem dois, né? Mas esses dois são exatamente os caras que não compareceram lá no debate, por incrível que pareça, né? Que é o deputado Marcos Abraão e o ex-prefeito Mandiocão. Por acaso, vocês deram a sorte, exatamente os caras que não se interessaram em estar lá são os que podem ser o prefeito da cidade. O que esperar da gestão que vem aí, que parece que vai pegar um rabo de foguete, independente de quem for, né? Porque a coisa está sendo deixada aí, está muito complicado o cenário, pelo menos é o que eu percebo. O que esperar da gestão do próximo prefeito em relação ao servidor municipal,
servidor em relação à categoria da educação, em relação à questão das escolas sucateadas, em relação reclamou-se muito do estado em que as escolas foram deixadas pelo ex-prefeito Mandiocão, e 4 anos depois ele pode retornar e encontrar do mesmo jeito ou pior do que ele deixou, que também o atual governo nada fez em termos de melhoria da estrutura das escolas, o salário dos profissionais, né, e tal, essa coisa toda. Ele vai encontrar tudo do mesmo jeito ou pior um cadinho. O que esperar, seja do Marcos Abraão ou seja do Mandiocão, em relação ao servidor municipal, à categoria da educação, Renata? Acho que primeiro que nós, enquanto CEP, espera do candidato, né, do futuro prefeito, que é diálogo. Primeira coisa, a gente precisa ter diálogo com eles. Respostas não tão demoradas como essa aqui, né? Que sente conosco, entendeu? Para conversar. Mas não é uma conversa... Que seja para dizer não, mas que conversa. Mas não é uma conversa evasiva. Tipo assim, agora não dá, não, mas soluções. É um diálogo que tenha soluções, que tenha prazos, que tenha futuros, né? Que a gente possa observar futuro, né? Vamos supor que um candidato, igual no dia lá, os candidatos não quiseram assinar o termo, né? Porque o termo está forçando a gente a cumprir com tudo que está ali. O termo era extenso, porque nós estamos há muito tempo em defasagem de tudo. Como você mesmo colocou, defasagem de merenda, defasagem de estrutura física, pagamento, que mais? Direitos negados, como licença, prêmio, licença sindical, tirar férias depois de uma concursada que ganhou o bebê, teve licença maternidade, quando retornou não pôde retirar essas férias. Né? Então são muitas questões. Eu já entrevistei tantos nossos professores que até decorei a pauta, né? Você esqueceu do terço de aula. O terço de planejamento. Esqueceu do terço. Vale transporte, vale alimentação, é muita coisa que estamos precisando hoje. Sabemos que não vai ser que o próximo candidato vai conseguir uma varinha de condão, no primeiro ano. Resolva isso. Mas a gente precisa ter diálogo e saber previsões. Não é previsões de promessas. É uma previsão, olha, Renata, né, certo? Nós vamos poder estar cumprindo com isso no ano de 2018, com essa determinada situação. Agora, tem outras coisas que não tem mais por onde o candidato correr, o futuro prefeito correr. O piso não tem como correr, um terço do planejamento não tem como correr. Tem coisas que é lei e o prazo já se esgotou, que já tem que ser cumprido. Então não é o CEP que está sendo... Esse monte de buraco que tem em sala de aula, de falta de professor, também não tem como correr, porque eu estou constantemente passando ali pela caixa d'água e vejo a garotada que estuda ali no Maurício Coppi, de bobeira ali, próximo à CDL. Esse é um outro ponto interessante. Cicarelli ali, porque aí eu faço questão de perguntar, garotada, e aí, vocês estão gazetando? O que é? Não, hoje não teve professor, né, e tal. Ou seja, é um problema que existia também na gestão do prefeito Mandiocão, que foi assunto de palanque em 2012 da atual prefeita, né? Acho até que a gente já pode chamar Solange de ex-prefeita, né? Aliás, só abrindo um parênteses aqui, passa tanto barulho aí por essa janela que a impressão que eu tenho é que eu estou no centro de Rio Bonito, né? Mas esse assunto, falta de professor, foi tema do palanque em 2012. E passaram-se 4 anos e ou piorou ou continuamos na mesma, né, Renata? Você queria falar sobre isso? Eu acho interessante colocar esse assunto porque o concurso público está aí, né? Já passaram-se 2 anos, né? Está passando, né? Vai ser prorrogado. Já tem confirmação, Aline? Você viu a publicação? Não. O secretário de administração informou que ia ser prorrogado, né? Junto com a prefeita, no dia da audiência que nós tivemos no Ministério Público, né, no último dia 26. Então, eles colocaram tanto para a promotora de justiça como para o CEP que será prorrogado. Essa é uma pergunta que sempre nos fazem, né, os futuros profissionais de Rio Bonito, né? Eu estou esperando ser chamado. Então, vai ser... Bom, nós conversávamos aqui, até acabar a nossa luz aqui,
É assim que a Globo faz. Problemas técnicos, lembra? Problemas técnicos. Sobre a falta de professor em sala de aula e Renata dizendo aqui pra gente que os integrantes aqui do CEP passaram as férias de junho, ainda bem que elas foram prorrogadas aí de Agosto, né? Foi as agosto. férias de agosto, as férias olímpicas. Férias olímpicas. Passaram aqui com a difícil tarefa de descobrir quais são os buracos e a defasagem de profissionais em sala de aula e tal. Seria aproximadamente quantos atletas olímpicos, porque vocês são praticamente olímpicos, Renata, desculpa, né? Trabalhar com esse salário, com essas condições difíceis, batalhando por questões aí que já se vão aí há 15 anos, 20 anos de... Eu ouço vocês fazerem solicitações aqui, reivindicações do tempo de Davi Salvador, né? Então, qual é esse número aproximadamente? De repente você não consegue precisar, mas um número aproximado de profissionais de educação que a gente precisa na rede municipal. Olha, essa foi uma das denúncias que nós fizemos também no Ministério Público, né? Porque nós sabemos que tem muita gente em desvio de função, né? O desvio para uma secretaria de educação, isso a gente compreende, né? Às vezes necessita realmente colocar um substituto ali naquela ocasião, mas não é essa a questão. Tem muitos casos de extra. Então, eu sou professor 2. Eu tenho uma turma vaga, o professor vai lá e assume extra. E esse extra não é para suprir a necessidade de um cargo vago, mas é uma necessidade de chamada de concurso. Então, nós verificamos isso. Então, além de profissionais que estão em desvio, também tem a falta do profissional ali. Então, assim, teve concurso para auxiliar de inclusão, auxiliar de educação infantil, e esses profissionais já estão fazendo extra na própria função. Se está fazendo extra é o quê? É falta de profissional. Então, essa falta de profissional é a chamada que tem que ser realizada. Então, assim, não sei precisar agora dizer exatamente a quantidade. A gente está fazendo agora esse levantamento de quantos realmente são. Eu lembro que em 2013 houve um processo seletivo e a então secretária de Educação, ela fez 6h15 da tarde, tem carro de som passando muito alto aqui, o pessoal da prefeitura aí que certamente vai estar acompanhando, manda a fiscalização, proibir esses caras de passar aqui. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus, não se consegue trabalhar, isso é proibido, né? Mas estamos numa cidade sem governo. Desculpa, Renata. Mas então, eu lembro que em 2013 nós tivemos um processo seletivo e foram 602 vagas abertas para um processo seletivo. Eu acho que deveria ter sido feito um concurso público, né? 602 vagas, né? Será que chegamos a esse montante? Professor tecnológico? Não, lá em 2013 foi quando começou o governo, foi para tudo, né? Na época. Já poderia ter aberto para um concurso. Eu lembro o governo de Mandiocão teve um processo seletivo para 1.200 pessoas, não especificamente só para a educação, mas para 1.200 pessoas, ou seja, se você tem esse montante de lugares para ser ocupado na máquina pública, é porque precisa fazer concurso. E aí o concurso foi feito, né? Por incrível que pareça. Faltando cargos necessários também, né? O concurso foi feito, mas não abrange tudo que uma escola precisa. E aí tem uma argumentação da prefeita que a hora extra não tem fundo de garantia, não tem férias, não tem... E também não é o valor integral, Não é o valor integral e acaba sendo mais... Como é que você, como representante sindical, recebe esse tipo de argumentação que eu tenho em gravação, que eu tenho outros encontros dela com a própria o próprio servidor municipal, né? Como é que o sindicato recebe esse tipo de declaração, né? Eu tenho outra frase também emblemática da prefeita, lá naquela reunião do Colégio Municipal, você não estava, mas eu estava, e tem gravado, está no YouTube para quem quiser ver, ela dizendo assim, não, tem um monte de coisa aí que é inconstitucional, mas a gente faz de conta que não viu, né, e deixa passar, porque é a bem do serviço público. Eu não sei o que é a bem do serviço público, é que o sindicato recebe esse tipo de conversa, Olha, de argumentação. Eu acho que enquanto existir gente aceitando fazer um extra e receber esse valor, isso vai acontecer. Né? Eu penso que nós também temos que valorizar o nosso trabalho. Acho que o profissional ele tem que chegar, não posso receber esse valor. Eu sei que mas pelo volume de falta de profissionais que eu percebo e que é reclamado pelos pais, eu acho que
se você colocar um extra para cada servidor municipal, ainda fica faltando, porque mesmo com os extras, né, ou estão dando extras apenas para apadrinhados, ou não sei o que é, porque mesmo com o extra, eu encontro a garotada de bobeira aí na rua, os alunos da rede municipal, e a argumentação... Isso aí é a falta da chamada do concurso. Faltou professor, tio, né? Mesmo com extra. Então eu acho que mesmo que você dê um extra a cada um da rede, ainda vai faltar gente. Mas não só os extras, como também tem os cargos comissionados, né? Que suprem também essa vaga. Também. Tem essas pessoas que... professores mesmo nossos, que a cada R$10 já fica assim, pelo baixo salário. Então, ofereceu, ele está pegando, porque é uma maneira que ele tem de complementar o salário. O baita salário que recebe, a gente entende isso, né? Hoje nós temos professores, agora, nesse momento, nós temos professores que não estão conseguindo vir. Eu tenho acompanhado. Vir por causa de passagem. Eu tenho acompanhado esse depoimento aí no Facebook, vários profissionais colocando que precisa reabastecer o Rio Card, né? A passagem e tal. Eu tenho acompanhado isso e realmente é uma situação assim complicada. E eu vou ser muito sincero com vocês, eu acho que até dezembro nós não vamos conseguir ver muita solução para isso aí, não. Nós estamos em fim de festa, estamos naquele ritmo assim de último que sair apagar a luz. Isso aí. Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas é o que eu percebo em relação a tudo que a gente conversou aqui, né? Eu até venho aqui fazer essa entrevista com vocês a título de prestação de serviço à sociedade riobonitense e até para abrir para vocês, quanto representante da categoria, colocar os anseios. Mas assim, sinceramente, eu acho que é só a partir de janeiro que a gente vai conseguir ver, independente de quem vai chegar, porque aí o cara que está chegando vai ter 4 anos pela frente, ele vai ter que se movimentar de alguma maneira, né? Eu não sei se você concorda, Dora, mas... Com relação ao piso salarial, eu acho que ele já tem que começar a pensar nisso, né? Porque já é uma lei, já estamos defasados demais no nosso salário. E o mais grave em relação a essa questão do piso salarial, que acabou que a prefeita entrou na justiça aí para não pagar aos servidores aquilo que foi aprovado pela Câmara e promulgado pela Câmara até, de passagem, quando for começar a pagar, tem que pagar retroativo, né, Renata? Até onde eu sei, tem que ser retroativo. Há quantos anos? Desde, qual foi o mês? Maio de 2015. Maio de 2015? Isso. Então o próximo prefeito que for chegar aí, meu irmão, ó, planejamento é a palavra, viu? Mesmo que seja R$10 por mês, mas tem que pagar a rapaziada aí, porque senão... E além disso, tem a revisão salarial que tem que ser feita. Além do pagamento do piso, que precisa pagar retroativo, o cálculo do nosso salário está sendo calculado errado. Ah, sim, lógico. Então tem toda a revisão ser feita. Se você recebe em cima de um valor defasado, é claro que o cálculo... Não, mas não é isso, não. Outra não? coisa errada que está acontecendo é a nível de escalonamento. Né? Então o estatuto ele prevê que o servidor ele tem que receber 6%. Eu vou deixar ele falar, ela fala melhor. Senta aqui pertinho de mim, Lenice. Senta aqui pertinho de mim, né? Lenice também é professora aqui representa a categoria. Eu sou secretária, Lenice, conta tudo, não me esconda nada. Olha só, como é que é o quanto à negócio? nossa revisão salarial, é o seguinte, nós temos um plano de cargo e salário que foi, foi feito no governo Solar de 2004. Em 2004, o apagar das luzes, senão o recurso não ia chegar. É verdade. Então, aí passou a toca de caixa. Então foi feito um plano de cargo e salário, e nesse plano de cargo e salário tem um escalonamento, tem as referências. Então, a partir de 2013, quando a prefeita assumiu, logo em seguida, em março mais ou menos, fez uma lei lá de reajuste, e em cima dessa lei ela diz que fez uma nova tabela. E essa tabela não tem nada a ver com o nosso plano de cargo e salário. Então, com isso, a gente teve assim, uma perda salarial muito grande, porque nós não temos mais assim, referência 1, o salário tal, referência 2 com a diferença de 6% e assim sucessivamente. Com isso, foi caindo todo o salário.
Quem recebe, hoje tem professor que está na referência 3, que é 15 anos, e recebe a mesma coisa que você referência 1. Então, com isso, essa é a nossa perda realmente salarial. Perfeito. Então, foi nessa mudança de 2013 que vocês... de 2013 para cá. Foi, eu tenho, até a lei foi 1841 que eles fizeram na época, e diz que cada secretaria faria sua própria tabela. E nós temos um plano de cargo e salário. Para mudar uma tabela do nosso plano, tem que ter uma lei que altere o artigo, e não uma lei que fala de tabela. Tem que ser uma lei em cima do 18, é qual o nome da lei? Acho que é 1188, para mudar os artigos da 1188, e não fazer uma outra lei qualquer. Ele disse, eu acho que eu vou fazer vou escrever um livro chamado 2013, o ano que não terminou. Eu li um livro chamado 68, o ano que não terminou, por conta daquela série de revoluções de 68 e tal, de Woodstock, né? Até as questões políticas na Europa, nos Estados Unidos e tal. Em 2013 nós tivemos aquela barrigada lá do Iprevibe. Verdade. Você agora está me contando essa mexida aí do escalonamento do plano de cargos e salário da educação. Ou seja, é o ano que não terminou. E não é só para o professor. e com isso aí, entrou o professor 1, professor 2, o secretário, toda o a categoria, né? Não? O inspetor de aluno, a merendeira, porque o ESG é tido como... Perfeito. Né, que não pertence à nossa casa, e o zelador. Mas esses carros que eu citei estão todos com salário defasado. Uma merendeira que tinha o escalonamento 6% até o nível 6, hoje no nível 5 que ela muda. Então até o nível 5 ela recebe salário mínimo. Então é como se ela tivesse entrado naquele dia. Ela está com 25 anos de casa, ganhando a mesma coisa que quem entra inicial. Então esse é o erro. Então aí tem uma diferença muito grande. Nós pedimos uma revisão salarial, eles fizeram uma revisão salarial em cima de uma tabela, dessa tabela que eu estou falando, quer dizer, mesmo assim, em cima da tabela ainda estava errado. Eu lembro essa tabela, foi uma que foi discutida um dia na reunião do sindicato, né? Nós colocamos numa daquelas reuniões da greve, né? Lá na casa paroquial, né? Eu lembro dessa. Entramos com pedido, recebemos resposta. Olha a resposta que eles deram, não nos satisfez. Não é fundamentada. Não é fundamentada nessa lei que eu estou falando, que aí tem artigo alterando a 1188, e não uma lei qualquer mexendo. Quando nós pedimos a revisão, nós pedimos a nível de cálculo da tabela, né? Em cima da lei. Escalonamento certinho. E a resposta que eles nos dão é a seguinte: em análise ao requerimento das folhas 2, esta secretaria passa a dispor. O artigo 9 da Lei 1822 de 2013, Estatuto dos Servidores Públicos, expressa que o servidor não poderá receber menos que o salário mínimo. Portanto, a norma em questão já foi sacramentada pelos tribunais, confirmando que a remuneração é que não pode ser inferior ao salário mínimo. Nós não perguntamos na questão da complementação de que o nosso salário está errado. Nós perguntamos a nível de revisão mesmo salarial. Nós pedimos uma revisão em cima do escalonamento. A Lei 2061, que aprovou, de 2015, que aprovou o reajuste de 8,12%, foi devidamente aplicada na tabela progressiva, em observância aos termos do artigo 25 da Lei 1188. E tendo sido apurado alguns erros, esses foram devidamente corrigidos. Então, assim, a resposta não tem a ver com o pedido, que vários, aqui é uma pasta de vários profissionais que solicitaram as revisões. E o que nós pedimos foi o seguinte: eu vou procurar aqui qual foi o servidor que escreveu exatamente o que nós orientamos, né? Mas nós pedimos que fosse feito um cálculo em cima, né, a partir de 2013. Mas já, por acaso passou pela cabeça de vocês, que, usando a palavra aqui que eu vou pegar emprestado da minha amiga Dora, já passou pela cabeça de vocês que realmente essa mudança tenha sido uma fé, com a intenção realmente de reduzir o salário da categoria? Será que vocês não... Com certeza.
concorda com isso, Lenice? Eu concordo plenamente. Eu acho que é o que eu acho que está acontecendo. Acontece, não posso ver uma outra explicação. É agindo de má fé, não tem outra palavra para isso. Salários robustos, né, que vocês recebem? Com certeza, não precisava tem outra dar uma... palavra para o que anda acontecendo. Está onerando o funcionário de tudo quanto é maneira. Eu não sei se foi você que me falou, Lenice, mas assim, a queda de R$500 aproximadamente em alguns salários, né, ou até mais um pouco de acordo com a... Não fui eu não, mas eu acho que de acordo com essa tabela deve dar isso mesmo. Eu lembro que alguém comentou comigo, algum profissional comentou comigo numa conversa sobre esse assunto, que ele e mais algumas outras pessoas, de acordo com a escala que está dentro desse plano, chega a perder entre R$500 e R$600. Eu acredito que possa ser assim. É possível, né? É possível sim, porque... E outra coisa, já vem desde 2013, olha quanto nós estamos perdendo aí, quantos anos que estava atrás, nós estamos em 2016. Olha quanto nós temos para Então nós temos aí 4 anos de... com certeza. 4 anos de coisa feia acontecendo. É um desafio para o próximo prefeito, né? E então, sem falar na complementação salarial, que ela paga menos que o salário mínimo, e todo o nosso triênio, tudo é em cima do vencimento que é lá. E dá uma complementação para poder dizer que paga o salário mínimo. Se você mexe na base que o vencimento, que orienta as demais tudo vai gratificações, você vai acabar tendo... E direitos, com certeza. Triênio, Agora, salário família. Voltando lá no início que vocês falaram aí desse atraso desse salário, eu não concordo com uma coisa, já fui do Conselho do Fundeb e eu posso falar algumas coisas que eu acompanhei o Conselho do Fundeb durante anos. Sim. E o Fundeb, o fundo, ele é fechado no último dia útil do mês, Se o mês terminou dia 30, ele é fechado ali. Então não entra mais nada nem sai. Então aquele fundo é que vai fazer o pagamento do professor, os 60%, a lei diz que ele tem que ser pago. Os 60% não pode ser mexido. Os 40% até ela pode dizer que não pode pagar porque usou para material didático, para outro recurso, mas os 60% não tem como atrasar o pagamento do professor, porque ele está em conta desde o dia útil do mês. Fazendo uma continha rápida aqui, 60% de 2.400.000 é em torno de 1,5 milhão, né? É por aí. Porque 10% daria aí 240 mil, né? Então 60% é 1,5 milhão aproximadamente. Porque esse 60% fazendo uma continha muito... é obrigatório para o professor. Os 40% é o que ela tem. Nós temos creche que recebe o convênio, mas nos 60% não. Eu não sei se você conhece mais disso do que eu, mas até onde eu sei, 60% para salário e 40% para investimento em estrutura, né? Que é a questão de uma reforma. É o que não acontece. Um portão dando choque naquela escola do Basílio, né? Com certeza, mas eles nem usam. Às vezes, uma vez ou outra, que faz um concertozinho com o dinheiro do Fundeb, mas a maior parte é usado só para pagamento. Tanto do professor como do funcionalismo, que pertence à educação e que tem direito ao Fundeb. Bom, gente, Renata, quer acrescentar mais alguma coisa? Lenice, mais alguém? Eu queria continuar sobre aquela questão do concurso. Sim. Né, você colocou, além de ter sido prestado, né, ter tido 2 concursos, né? Agora foi mais um agora em 2016, mas não foi ofertado alguns cargos. Então, a falta de oferta de alguns cargos faz com que retire um outro profissional do seu lugar para que ele assuma uma outra função, como professor de sala de recursos, professor de sala de leitura, né? Então, assim, há um número de professores desviados de função para ocupar outros cargos que precisa ser feito um concurso, precisa ser ocupado por um profissional de concurso, né? Assim, esse é um caso que eu estou lembrando agora. 2, né? Professor de sala de leitura, de recursos, né? Outros cargos, de repente, ainda tem. Não precisa ser feito esses desvios, somente prestar concursos.
né? Sabemos também, através do mapa estatístico, que tem professores ocupando vagas do concurso que não foi chamado, mas na função de um outro concursado que ainda não foi chamado. Então, através da análise do mapa estatístico. Então, tem muitas questões erradas, muitas questões acontecendo, e que a partir de agora nós também vamos estar sempre solicitando essa análise do mapa estatístico. Então, as escolas preparem os mapas estatísticos perfeitamente, né? Coloque-se o funcionário que tá ocupando esse local, se ele está ocupando licença de outro, né? Para a gente poder fazer de forma correta. Uma leitura bem... Uma leitura correta. Precisa, né? E depois não dizer que o CEP está falando, mas não avaliou. Mas se não tiver esclarecido no mapa estatístico, a gente não tem como avaliar corretamente também, né? Então, secretários de escola, os diretores, vamos estar vendo esse mapa estatístico. Com relação ao piso nacional, né, é uma pergunta que toda hora as pessoas fazem. Nós sabemos que a prefeita entrou com recurso para não nos pagar, entrou na justiça. O CEP já entrou com o amicus curiae para participar da ação. Tudo isso já foi feito. Denunciamos agora também no Ministério Público, por mais que ainda esteja em ação, nós também reforçamos diretamente com a doutora Marcele de São Gonçalo, do Ministério Público de São Gonçalo, todos esses nossos tópicos que nós colocamos, 1/3, reajuste salarial, todos esses pontos que nós já colocamos aqui hoje, já está nas mãos do Ministério Público, né? Alguns ainda não foram feitas ações, poucos, porque a ação demora a resposta. Então, se a gente conseguir resolver de forma em diálogo com o Ministério Público, né, junto com o Executivo, de repente a gente consegue estar agilizando, né? Nós estamos aqui com o ofício do Ministério Público, né, que agora, no dia 29, nós recebemos, foi encaminhado para a prefeita, para a secretária de Educação e para o secretário de Administração, Executivo. Lá atrás, no final, você não fala os órgãos que eles mandam. Aí. Não, aqui para quem eles oficiou, para poder tomar ciência e se quiserem participar, né, dessa ação, entregando, dando prova. Mas esse ofício foi para o Executivo e para a Secretaria de Educação. Nesse daqui, ela pontua somente a questão do piso nacional, da meta 18, né, do Plano Nacional de Educação, que não está sendo cumprida, e também fala sobre a questão do concurso, pedindo respostas em prazo de 30 dias. Né? Então, assim, acreditamos, né, realmente que vai haver mudanças, que independente dessa ação da prefeita para não nos pagar, nós vamos receber. Porque não tem para onde correr, isso é uma lei. Na verdade, não precisava nem dessa lei que o Executivo fez, nós sabemos disso. Eles quiseram levar para esse caminho, para nos enrolar. Né? Então, eles criaram uma lei fazendo a gente acreditar, quer dizer, acreditando, né, que nós fôssemos o quê? Entender que a lei era necessária, mas não era. A lei do piso já existe, é federal. Né? Então, a gente está aguardando agora essa ação, confiantes de que o Ministério Público cobre, né, e realmente determine esse pagamento. Independente da prefeita do Executivo, né, ter entrado na justiça contra. Perfeito. Bom, eu vou encerrar por aqui agradecendo vocês aqui a atenção, né? Dizer o seguinte, já que a gente tem 2 prefeitos, o outro aí que é a hora da mudança, vai ter que ter uma mudança boa aí, meu irmão, porque o pessoal falou aqui, o negócio é complicado. E o outro que deixa o homem trabalhar, vai ter trabalho, parceiro, porque o negócio tá feio, hein? Você vai reencontrar velhos problemas que você já tinha no teu tempo. E Renata, um abraço, obrigado pela atenção e conte sempre conosco aí. Professora Lenice, Dora, Lourdes, também muito obrigado pela atenção e participação aqui. E você que esteve conosco aí nos acompanhando, muito obrigado
pelo carinho, né, pela participação. E se você é servidor municipal da educação e ainda não é sindicalizado, por favor, vem aqui pegar uma fichinha, porque é importante. Eu fui escoteiro, no escoteiro diz assim, capitão fraco, unidade fraca, capitão forte, unidade forte. Sindicato forte, na minha opinião, é quando a categoria é forte, participativa. Se o sindicato não atende, é porque você também não atende, você não é participativo. Só para a gente refletir. É por aí, Renata? O sindicato, assim, nós temos despesas, né? Aluguel, Sim. pagamento da secretária que fica aqui. Todos nós aqui, os diretores, somos profissionais e não estamos com licença sindical. Inclusive, uma está pedindo licença sindical e não está sendo negada. Né? Por quê? Porque não quer fortalecer. Eles estão negando essa licença, né? Porque se a gente tiver uma de nós aqui direto, quanto coisa, a gente já está fazendo muita coisa, que eu acredito, nós estamos fazendo muita coisa, ia ampliar ainda mais as possibilidades aí de trabalho de nossa situação. Bom, vocês se filiarem é importantíssimo, né? O servidor, a gente tem um jurídico que dá para fazer para todos, ação coletiva, né? Mas a gente não deve esperar somente isso, né? A ação coletiva acontece, mas se você, como servidor, tiver algum problema pessoal, individual, o jurídico não pode fazer uma defesa a você porque você não é sindicalizado, né? A gente pode orientar, pode tudo isso, não é que o CEP vai dar as costas para o servidor, né? Não é isso, mas o advogado jurídico é pago com os recursos do CEP, né? Então a gente precisa também dessa adesão, né, dos profissionais. Né, os repasses no final do ano, no início do ano, não estava sendo passado para a gente ficou com o aluguel atrasado. Né? Tem pessoas que são filiadas ainda hoje que não é descontado e a prefeitura não desconta. Por quê? Porque não quer repassar esse valor para a gente. Então, às vezes reclamam no Face, que o CEP não divulga, não passa carro de som, não vai nas escolas. Isso tudo é uma falha nossa, mas para isso a gente precisa de quê? De dinheiro, né? A gente precisa de verba, de valores para que a gente possa contratar um carro, que vem da contribuição sindical. Né? Então, esse é um ponto. Então, se a gente reclama, a gente tem que ver por que a gente está reclamando também. Eu estou sendo ativa, eu estou participando, né? A gente vê muitas reclamações, muitas, mas a participação tem que acontecer. Eu acho, né? Também que tem que procurar se informar mais, procurar os informes do CEP, porque a gente coloca no Face, coloca os informes e muita gente não procura ler, não procura se informar, não pergunta ao colega que sabe. Às vezes a gente fala e entra no ouvido, sai no outro, não estão nem aí. Então tem que também ter mais interesse. O servidor tem que ter mais interesse, porque o CEP sozinho não adianta, não consegue nada. Tudo tem que ter união, e união tem que ser o CEP com a categoria. A categoria tem que andar juntinho com o CEP. Muito bem, então tá aí. E eu fecho aqui, meninas, com uma frase que eu gosto muito, que os ausentes nunca têm razão, né? Frase aí do filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Quando eu escolho me ausentar, eu estou escolhendo que outro faça a minha escolha no meu lugar. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Já que a gente está numa esfera aqui de educadores, né, pensadores, vale a pena refletir sobre isso. Renata, Lenice e meninas aí. Dar um aviso aí para a nova escola? Olha, eu acho que o meu tempo vai acabar aqui, Marilene. Então, depois eu faço a matéria com você sobre isso. Obrigada. Valeu, gente. Abraço a todos aí, sucesso. Obrigado pelo carinho, pela receptividade sempre aqui. Tudo de bom.